Mateus, e se a gente comparasse os relacionamentos com as estações do ano? Essa foi a pergunta que o psicólogo Fernando Garcia me fez quando eu fiz o convite para ele para a gente fazer esse bate-papo. A conversa de hoje, então, é com esse psicólogo Fernando, que foi meu aluno, está alçando grandes voos agora com a vida depois de formado, e a gente vai estar falando então, fazendo esse comparativo. E se os relacionamentos fossem as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, como que seria isso? Ficou bem bacana o bate-papo. Confere aí. Pois bem, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Amor no Divã Entrevista. Dessa vez vamos falar com Fernando Garcia, colega já, foi meu aluno, hoje já é psicólogo renomado, trabalha com hipnose. É isso, Fernando? É isso aí. Tudo bom, Matheus, cara? Tudo jóia? Bom te ver. Prazer te ver aqui. Prazer todo meu, cara. O Matheus foi meu professor, um grande orgulho meu. Mas vamos lá, para a gente falar de relacionamento, Fernando, e você que já está aí com uma carreira construindo, como psicólogo, hipnoterapeuta, a gente vê, enquanto eu vinha para cá, eu estava pensando num trecho do Fernando Sabino, que ele diz que tudo acaba bem no final, e se não acabou bem é porque não é o final. Uhum. E eu vejo, não sei como é que é a sua realidade aqui na clínica, eu vejo que as pessoas têm essa impressão que vai sempre acabar bem, que existe aquela coisa de que está tudo certo, talvez até linear, que vai ficar tudo vai dar certo e vai ficar tudo em paz, muitas vezes no relacionamento. Como é que você entende isso, seja com pessoas que você atende ou nas suas leituras, no seu entendimento como psicólogo? Tá bom. Gostei dessa passagem, cara. Dá pra gente pensar do seguinte modo. Primeiro, o relacionamento, quem está disposto a se relacionar já merece um prêmio, cara. Tem muita gente tão desanimado de relacionamento, com uma ideia de que sempre vai dar errado, ou sempre conhece alguém, deu errado, outra pessoa conhece, deu errado também. Se a pessoa se predispõe a se relacionar, ela já merece um prêmio. Precisa de coragem hoje em dia. Precisa de coragem, só que isso não deveria ser exceção, né? Isso deveria ser a coisa mais comum da nossa vida. E então, se relacionar não é esse ponto de fada que normalmente a gente espera, de que tudo acaba bem. Primeiro, a ideia de que tudo acaba, mas acaba? Como assim acaba, né? Não sei se amor acaba, se relacionamento acaba, ou se isso se continua, que é tão certinho assim, não é tão certinho assim. Para a gente poder falar disso, eu gosto muito de usar metáfora. Eu sou um psicólogo junguiano e adoro uma historinha, uma metáfora, um jeito fácil de lidar com as coisas, porque as pessoas compreendem de uma forma melhor. A nossa vida é contada de histórias. Eu acabei de contar agora há pouco, vocês não viram, antes da gente contar, a história do meu nascimento. Dá um conto de fada, dá uma brincadeira, tem uma história por trás. E ela fala muito de mim. Sobre relacionamento, eu gosto muito de dar uma metáfora das estações. Eu utilizo ela para falar sobre o amor. Estações do ano. Estações do ano. E eu consigo pensar, concebo o relacionamento desse modo, mas não somente desse modo. Essa é uma das muitas metáforas que a gente pode usar no relacionamento. Eu quero trazer essa por conta desse caso que você trouxe inicialmente. Pensar no relacionamento não como cíclico, mas como dinâmico. Claro que as estações, mais ou menos, elas são mais ou menos cíclicas. A gente sai verão, né? Entra aí no outono, inverno, primavera e roda. A gente sabe que não sempre é assim. Você é de Curitiba, a maioria do seu pessoal deve ser de Curitiba. Não, eu sou mineiro, na verdade. As estações aqui, elas não são assim. Em Curitiba e no mundo, com a crise ecológica que a gente tem, ela não é assim. E eu estou pensando no relacionamento desse modo também. Ela não é cíclica, ela é dinâmica. Então a gente pode sair de uma situação de verão para um inverno rigoroso, né? Estou pensando agora em Game of Thrones, por exemplo. Né? Game of Thrones, gosto. Então, vamos pensar no relacionamento desse modo. Ela pode começar em qualquer tempo e modo da vida, né? Na sua juventude, na sua vida adulta. A gente tem agora a fase mais madura de se libertando e tendo relacionamentos, né? A terceira idade começando a ter um relacionamento sexual ativo, coisa atípica de algum tempo atrás. Então não tem idade para amar, pode acontecer a qualquer momento, e quando a gente entra no relacionamento, a gente pode viver qualquer uma dessas situações em qualquer tempo e modo. Exemplo, eu consigo pensar no verão, por exemplo, como um período de felicidade, um período de alegria, mas também pode ser secura.
um relacionamento de rispidez, onde as coisas se queimam muito fácil, quando a gente é muito grosso com o companheiro, com a companheira. Consigo pensar no inverno como um período ruim de tristeza. Né? Uma coisa cinza. De cinza. Eu consigo pensar assim no outono como um período de depressão. Eu costumo dizer que o outono é a depressão da alma. Nossa. O outono é uma depressão da alma. Como se a gente se preparasse para uma coisa assim mais rígida, né? mais dura ainda. O outono é um pequeno frio que nos prepara o nosso lombo para uma coisa mais dura ainda. Sabe quando o relacionamento começa a entrar em crise? O casal começa a brigar, o casal começa um a responder o outro, já perdeu o tom de voz, já começou aquela fase do xingamento. Vamos tentar exagerar para facilitar. Imagine um casamento que começa nesse tom verbal, mas que descamba para um inverno rigoroso de agressão física. Isso é possível? Pode ser. O que seria o outono seria talvez o mais comum, aquelas agressões, aquele clima tenso, mas que não ultrapassa a ponto de virar um inverno, mas fica aquele clima ainda cinzento na casa. Coisas mal resolvidas. Sabe aquele... quando você fala assim pro parceiro, pra parceira, você tá bem? Ela fala assim, eu tô bem. Eu tô bem. É uma droga uma resposta essa, né? Ela não responde nada. Mas responde tudo. Esse, eu tô bem. Na verdade tem um monte de coisa por trás. Esse é o outono. Esse é o outono. A pessoa não disse, mas ela tá te preparando. Ela não falou nada e falou tudo. Falou tudo. Você sabe que ela tá por trás desse, eu tô bem. Vem alguma coisa mais rigorosa depois, né? E a primavera com essa fase romântica da vida, linda, fantástica, de amor, eu te amo, te quero, colorida, te respeito, colorida, gostosa. Aquela lua de mel constante. Que não é constante, não é eterna. Né? Agora, não existe relacionamento que é só inverno, relacionamento que é só verão, que é só outono, que é só primavera. Eu entendo, e aqui na clínica é assim que eu lido com a maioria dos meus pacientes, relacionamento de um modo dinâmico. A gente pode sair de um relacionamento muito agressivo físico para uma primavera fantástica, cara. Aí vai depender do modo como o paciente se permite. Eu estou pensando aqui que você... Eu fico lembrando de quando eu aprendi as estações do ano, sei lá quantos anos eu tinha. E para mim era muito clássico, né? Primavera, verão, outono, inverno. E você veio e me trouxe verão, outono, inverno, primavera. E é engraçado como é que a gente para pensar que eu já fiquei refletindo, como você trouxe a primavera por último, que é a parte florida, a parte leve, eu já fiquei pensando que se, vamos colocar esse se bem grande, houvesse uma ordem, aspas de novo, natural da evolução de um relacionamento, a gente poderia dizer, via de regra, que seria, como eu aprendi, um primavera, verão, outono, inverno, de modo que as pessoas se apaixonam, é tudo lindo, florido, leve, cheiroso, gostoso, colorido. Isso se intensifica, então a gente vai pegar... Eu gostei muito quando você disse que o verão tem esses dois lados, do calor, muitas vezes do tesão, mas muito tempo também da secura, do árido, que aí o relacionamento vai chegar no seu ápice, que dali, no próprio verão, já começa a queimar, que vai entrando no outono, então primavera, verão, outono, que já está dando problema, inverno descambou. E seria, considerando então o cíclico, que quando as pessoas conseguem superar esse inverno, elas entram de novo na primavera. Sim. Então, é uma excelente referência. Matheus, eu percebo que isso acontece quando a pessoa se permite, sabe? É tão gostoso ver que as pessoas... claro, gostoso ver que a pessoa chega triste, mas é gostoso, né? Mas vamos ver que na nossa conversa ela quer melhorar. Ela quer sair disso. E outra coisa que eu acho fantástica na terapia é que assim, isso só acontece quando a pessoa melhora como pessoa, sabe? A maioria dos problemas de relacionamento, as pessoas querem resolver o problema do casal e esquecem que antes de resolver o casal é feito de pessoas. De pessoas, né? E eu acho que aqui está o conjunto, a beleza do fato do entendimento que eu tenho do relacionamento como estações, como dinâmica. Dentro de mim também há uma dinâmica. Dentro de mim, eu também não sou linear. Eu não sou só verão, eu não sou só flores, eu não sou só a secura. Dentro de mim tem um monte dessas coisas que às vezes acontecem ao mesmo tempo.
e no mesmo dia. E é quando eu me aceito, me acolho, me amo, me permito. Se a gente fosse parar para pensar no que eu trouxe aqui do Fernando Sabino, que tudo acaba bem. No fim tudo acaba bem. Como é que é? Eu falei? Se não acaba, no fim tudo acaba bem, se não acabou bem é porque não é o final. É um trecho que eu gosto muito do Sabino, mas se a gente fosse se apropriar isso para os relacionamentos, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é o que é acabar? Não é nem o acabar bem, porque não tem fim. Sempre vai estar em algum momento. E se a gente fosse fazer uma leitura até da psicanálise, o fim seria a morte. Seria a morte. Seria a morte. Olha só, desejo de morte, né? Pulsão de morte. Agora pense bem, ninguém entra num relacionamento querendo ter o de errado. Sim. Correto? Não conscientemente. Não conscientemente, né? Pode ser que ele tenha razões secundárias, né? Mas inicialmente ela quer que dê certo. Quando o relacionamento entra em crise, essa pessoa de algum modo, ela quer ser feliz. Ela não sabe se vai ser feliz com a outra, mas ela quer sair do relacionamento feliz. Então, se ela se permite, cara, encontrar dentro de si toda essa gama de possibilidades, de que dentro dela existe invernos, ajuda muito ela a enfrentar o sofrimento. O que mais tem aqui no consultório dos pacientes que eu atendo são pessoas que não admitem o sofrimento. E eu entendo que para elas chegarem à primavera, precisam passar, às vezes, pelo sofrimento, às vezes colocando água não vai ser suficiente, vai precisar colocar adubo, vai precisar pegar um pouquinho mais de sol. Eu lembrei de uma coisa que eu aprendi com uma colega de trabalho fantástica, a Elo, e ela falava assim, de alguma maneira as religiões ensinam pra gente que fica um inferno embaixo, no meio a terra, o limbo, e o céu, o paraíso no alto. E ela falava assim, a gente descobre depois como terapeutas e psicólogos, enfim, na clínica, que fica a terra embaixo, o limbo, no meio o inferno e depois o céu. Porque para você chegar no inferno, você passa pelo inferno. Você tem que lidar com essa dor, com o sofrimento, com as angústias, a própria existência, para depois chegar no céu ou nas primaveras. Exatamente. Tem uma frase do Jung que está na capa do meu Facebook, que eu gosto muito, que é assim, se você quiser chegar nos céus, você precisa conhecer as suas profundezas. As raízes da árvore estão no fundo para que a árvore atinja o céu. Exatamente. Então, a frontidão de uma árvore, a grandeza de uma árvore, ela será resistente se as suas raízes forem profundas. E nisso a terapia nos proporciona. Se conhecer é aprofundar dentro das nossas raízes, ver a nossa terra que às vezes é seca, ou que está molhada demais, né? Ou que está com frio demais, ou que está com granizo, não sei. Mas eu preciso me aprofundar e enfrentar isso daí. Quando eu me permito enfrentar, eu vou para dentro, aí eu alimento na raiz. E permite crescer. E permite crescer. Então, na hipnose isso favorece quando eu conheço a minha raiz. Conheço a raiz do meu problema, conheço a causa do meu problema. E aí eu alimentando isso, crescendo para baixo, proporcionalmente, cresce para cima. Claro que isso é didático, né? Mas acontece tudo ao mesmo tempo, ou ainda que seja de forma dinâmica, mas acontece. Muito bom, Fernando. Um prazer conversar contigo aqui. Todo meu. Uma honra para mim, cara. Sim, estou feliz demais de ver você alçando voos cada vez mais altos, porque as profundezas estão bem conhecidas, então a altitude o espera. Eu tive bons semeadores. Espero que vocês tenham gostado aí. Semana que vem temos mais um vídeo. Aguardo vocês lá. Tchau, tchau. Tchau.